porque o nosso assunto agora é a grande polêmica da última semana do ano. A ministra Carmen Lúcia suspendeu parcialmente o decreto de indulto assinado pelo presidente Michel Temer na semana passada. A ministra do STF afirmou que o decreto coloca em risco a Operação Lava Jato e favorece a impunidade. Para você entender melhor esse grande debate que se formou em Brasília e em todo o país, claro, eu convidei o advogado criminalista Felipe Sodré aqui para o estúdio do Fala Amanhã. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Vamos lá. A gente está falando bastante de indulto de Natal, de saída temporária dos presos. Vamos começar resumindo a diferença entre uma coisa e outra. Bom dia, Andressa. Bom dia. Bom dia, espectadores. A grande diferença é, o indulto de Natal, ele historicamente é concedido no final do ano por iniciativa do presidente da República e é um instrumento, né, de humanização da política carcerária, né? O Brasil tem um histórico de superpopulação carcerária e esses indultos são instrumentos em que o presidente, né, dá a uma coletividade de presos uma redução de pena, né? Faz com que presos que tenham cumprido um determinado prazo da pena possam ser beneficiados com a redução ou até a extinção da sua pena, né? Desde cumpridos certos requisitos previstos na lei. Já a saída temporária, né, a famosa saidinha, que o pessoal chama, né, de final de ano, e que acontece não só no final de ano, mas em outras datas comemorativas, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, são saídas previstas na própria lei de execução penal, para presos que já cumpriram mais de 1/6 da pena, que já estão em regime semiaberto, né, em que esses presos podem sair da unidade prisional onde se encontram, passar uma semana com sua família, né, com um instrumento de ressocialização para voltar ao convívio social e ao final de uma semana eles voltam para a unidade prisional. É o diferente do indulto que reduz a pena ou até extingue a pena aí do preso. A saída temporária, ela não diz nada a respeito da pena, de extinção, de redução. Ela é simplesmente uma saída que ele pode ficar, né, geralmente é uma semana, mas depois ele retorna e cumpre a sua pena normalmente. Bom, agora a gente vai falar sobre expectativa e realidade. A expectativa do presidente Michel Temer era o decreto que ele assinou e a realidade veio depois com o STF, a ministra Carmen Lúcia aí vetando vários pontos parcialmente o decreto. Explica pra gente qual era a expectativa e qual era a realidade. Qual é a realidade? Enfim, como eu falei, esses decretos, eles não começaram, né, de agora, né, já vem de muitos anos, geralmente todo final de ano, assim, né, justamente nessa época, o presidente da República, né, antes do Temer, a Dilma, Lula, Fernando Henrique, o que for, eles editavam esse decreto e geralmente havia algumas expectativas de benefício para uma determinada parcela da população prisional. Normalmente, o que acontecia era que, já que o decreto tem esse fim, esse objetivo humanitário, os principais beneficiários eram pessoas que realmente cumpriam pena, né, privativa de liberdade, e geralmente era delimitado até um máximo de beneficiados, né, um tempo máximo de pena. O condenado que, por exemplo, foi condenado a pena de até 12 anos, de até 10 anos em crimes sem violência. Esse decreto, dessa vez, ele não colocou um limite. Então, qualquer preso, né, independente da quantidade de pena, ele poderia ser beneficiado. Outro ponto polêmico, outros, na verdade, né, que esse decreto traz, é que ele extinguiria também a pena de multa, né, imposta ao preso, além de pessoas que também não são presas, mas cumprem outras formas de medida restritiva de liberdade, como suspensão do processo ou pena restritiva de direitos, também seriam afetadas, né, beneficiadas. Isso levou a Procuradoria da República a entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia entendeu que houve-se um desvio de finalidade, ou seja, porque se o decreto ele visava sempre esse fim humanitário, diminuir a população carcerária, né, de presos indevidamente ou para além do tempo da pena, por que afetar esses presos que nem à prisão estão, né? Ou qual o efeito da pena de multa nesses presos, né? Num país em crise como o nosso, né, prisão de receita, de arrecadação, né? Por que extinguir a pena de multa? Eles entenderam que, na verdade, essa extinção da pena de multa ela é indevida e ela não favorece, né, esse fim da superpopulação carcerária, mas apenas nas palavras dela, gera um estímulo à impunidade. Não é? Houve uma pesquisa, inclusive, que se se tornasse realidade esse decreto, né, 80% dos presos na Operação Lava Jato seriam soltos. É isso mesmo? Eu não poderia dizer que a estatística
seria verdadeira, né? Porque a grande parte dos presos da Operação Lava Jato, por exemplo, tem penas muito elevadas, né? Podemos pensar, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado agora pela última vez na Justiça do Rio, já está a 87 anos de prisão. Então, para ele mesmo, no segundo decreto, né, a pena seria de 1/5 da pena, teria que cumprir muitos anos, né? Seria muito difícil ele ser livre agora. Mas, de fato, atingiria uma parcela dos apenados no Lava Jato que tenham cometido crimes com penas menores, né? Então, há vou colocar assim, uma infelicidade, né, desse decreto, porque ele gera, né, sobre o presidente a suspeita de benefícios a apadrinhados políticos, né? Não quer dizer que realmente tenha sido essa a intenção dele, mas a mudança de regras que normalmente acontece nos decretos, né, de indulto natalino ao longo dos anos e para esse, né, especialmente a questão da multa, especialmente a questão de benefício de pessoas que nem estão presas ainda, o que o processo nem terminou ainda, né, que acontece, gera uma suspeita, né, indevida nesse caso. Comentário do Jonair Roberto Magnoni: essa redução de pena para ter direito ao indulto só foi para beneficiar políticos presos. Foi igual quando se começou a algemar políticos e surgiu a nova lei de que o suspeito só poderia ser algemado caso ele fosse risco ao policial ou a terceiros, né? Então, realmente, ali houve essa discussão, né, bastante grande. Inclusive, a ministra disse que era para não... Ela tomou essa decisão, né, de vetar alguns pontos aí desse decreto justamente para não permitir que a Operação Lava Jato tivesse problemas, né? Fosse arranhada aí a imagem da Operação Lava Jato, inclusive, né? Isso. É bom salientar também que a ministra não foi exatamente um veto que aconteceu. Ela suspendeu os pontos, né? Como o judiciário está em recesso, né, a Procuradoria pediu uma medida de urgência cautelar para que alguns pontos específicos fossem suspensos. O que acontece? Agora, quando o STF voltar à sua pauta normal, os demais ministros, os 11, vão decidir a respeito disso, e eles podem validar essa decisão da presidente Carmen Lúcia e realmente acabar com esses pontos, ou eles podem voltar à atividade. Ou seja, ainda tem discussão pela frente. Ainda tem discussão pela frente. A gente volta a falar sobre isso na semana que vem, ano que vem. Obrigada, viu, Filipe Sodré, pela entrevista aqui no Fala Amanhã, nesse último Fala Amanhã do ano. Obrigada, seja sempre bem-vindo ao programa. Por nada, obrigado a vocês.